O reino de Judá está quase chegando ao fim, mas na aula de hoje nós ainda vamos estudar o rei Josias, um dos últimos grandes e bons reis que reinaram em Jerusalém. Então, acompanhe essa aula até o final. Meu querido amigo, minha querida amiga, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal. Se você já é nosso visitante frequente, muito obrigado também. Se você está conhecendo o nosso canal agora pela primeira vez, é um prazer tê-lo conosco. Aproveite para se inscrever, para receber as notificações dos novos vídeos. No nosso estudo bíblico de hoje, nós estaremos estudando a aula sobre o rei Josias. Nós temos usado a revista da editora cristã evangélica chamada História de Israel, parte 3. É esse link que vocês estão vendo por aí, caso alguém tenha interesse em adquiri-la. Porém, não é exatamente necessária, nós usamos apenas como referência didática, então você pode continuar tranquilamente essa aula que dá para acompanhar. Nós estamos falando especificamente sobre a aula número 10 do rei Josias. Caso você queira ter uma noção geral do Antigo Testamento, eu separei um playlist para você, você pode clicar na descrição aqui do nosso canal. São 3 aulas. E nessas 3 aulas, de aproximadamente 20 e poucos minutos cada uma, temos um super resumo preparado para você com muito carinho, que vai desde Abraão até a formação do reino de Israel e dos primeiros reis. Então acompanhem que essa história é muito bacana, é muito legal, vale a pena conhecê-la. E agora nós estamos mais especificamente falando sobre o rei Josias, aqui já dentro do reinado de Israel, no reino dividido, lembrando que o reino do norte já foi a cativeiro, e o Reino do Sul continua por mais um período. Nós estamos no finalzinho do Reino do Sul, falando sobre o rei Josias. Josias foi considerado um bom rei. Para você que está acompanhando essa sequência de aulas, dá a impressão que as coisas acontecem muito rápido. Pô, mas acabou Manassés, já é Josias. A gente está falando de um reinado e outro, um período de 20, 30, até 40 anos eram os reinados mais extensos. Não é como hoje que um presidente dura 4, no máximo 8 anos no poder. A gente está falando de um período longo. Então, entre uma geração e outra, aconteceram muitas coisas, né? Muita coisa foi deixada de lado, muita coisa foi retomada. Então, por isso que é importante a gente sempre repetir alguns desses conceitos principais. O nosso estudo de hoje está dividido em 5 partes. Primeira parte, o início do reinado. Segunda parte, a restauração do templo. Terceira parte, a renovação da aliança. Quarta parte, a celebração da Páscoa. E quinta parte, a morte de Josias. Josias ele começou a reinar muito cedo, por volta dos 8 anos. As escrituras não dão muitos detalhes acerca de quem governava antes, mas provavelmente eram os mesmos que pediram para matar os executores de Amon, seu pai. E também nos diz o texto que aos 16 anos aproximadamente ele buscou a Deus. Mas o que de fato significa buscar a Deus? O que realmente é buscar a Deus? Será que é algo que pode ser encontrado? Qual que é essa ideia? E por volta dos 20 anos, Josias decidiu que deveria acabar com a idolatria no reino. Lembrando que a idolatria já é um assunto que a gente tem falado muito, e inclusive sobre os malefícios que ela traz para uma sociedade. Então, se você puder retornar a alguns estudos anteriores, nós exploramos bem esse assunto da idolatria, que é um problema frequente aqui no Antigo Testamento. História de Israel para hoje. O que significa buscar a Deus? Trata-se de um esforço sério de conhecer a Deus, sua santidade e seus propósitos, e de ser por ele dirigido. Josias não teria conseguido fazer o que é reto aos olhos do Senhor sem primeiro buscar o Senhor. O salmista exorta a que busquemos o Senhor continuamente. O primeiro ponto da parte 2, nós vamos falar sobre a reforma em si, a reforma do templo. Talvez você pode estar se perguntando, pô, mas reforma de novo? A gente acabou de ver a reforma uns meses atrás. Lembra que a gente está falando de reinados que duraram décadas. Então, qualquer construção a cada 10, 20, 30 anos precisa de reforma. Principalmente naquela época que não havia tanta tecnologia de material de construção, então as reformas eram constantemente necessárias. Mas no caso aqui, a reforma tanto física quanto a reforma espiritual eram extremamente necessárias para o templo. Nessa parte da reforma, isso nos mostra alguma característica interessante no que diz respeito à administração. Então foi feita uma varredura ali do que precisava, o dinheiro que foi arrecadado foi dividido por algumas pessoas responsáveis por fazer as reformas e foi-se distribuída a tarefa. Interessante que durante a reforma, durante o levantamento, eles encontraram algo precioso no meio dessa reforma, que é o tema da parte 2. O que eles encontraram? O livro da lei.
Então o segundo ponto dessa segunda parte é justamente esse, a descoberta do livro da lei. Você pode estar se perguntando, poxa, mas a lei já não era conhecida, todo mundo não conhecia a lei? Mais uma vez a gente cai naquele problema das gerações, né? Uma geração pode conhecer a palavra do Senhor, mas não necessariamente a geração seguinte ela vai conhecer. É aquela coisa, né? O filho de um cristão não é necessariamente um cristãozinho. Então, como é importante a gente transmitir o nosso conhecimento de geração em geração. Chama muita atenção a descoberta desse livro da lei, principalmente pela reação, porque quando foi lido, quando foi apresentado diante do rei, o rei rasgou suas vestes, né? Lembrando que na época essa ideia de rasgar as vestes representava um sinal de humilhação, um sinal de, poxa, eu não acredito que a gente não está seguindo essas palavras. É algo muito impressionante. Hoje a gente negligencia o acesso à palavra de Deus, mas naquela época, como as escritas eram coisas raras e caras, quando foi achado, quando foi lido, essa surpresa com que foi recebida nos chama muito a atenção da forma como nós temos negligenciado hoje as palavras de Deus. E depois então de ficarem cientes da lei, daquilo que realmente deveria ser feito, eles foram consultar a profetisa Hulda, muito usada por Deus para orientar um pouco sobre aquilo que deveria ser feito. E aí nós entramos na terceira parte da nossa lição, que é a renovação da aliança. O primeiro ponto dessa terceira parte, Josias ele renovou a aliança com Deus. Foi um momento muito importante, né, principalmente muito solene para o rei, onde ele se compromete diante de Deus a seguir os seus mandamentos, a reformar toda a questão religiosa de Israel e fazer com que a sua lei seja ensinada. E o ponto 2 dessa terceira parte, então, todos se comprometeram com essa aliança. Josias, como rei, então ele determinou que todos deveriam seguir de fato a aliança de Deus. E como isso é importante também para as nossas vidas hoje, embora nós não vivamos mais sob a lei do Antigo Testamento, mas sobre a graça, sobre a nova lei em Cristo, nós devemos sim seguir a palavra de Deus e toda a sua escritura é útil para o ensino, para a exortação, como nos informa o próprio texto bíblico. Quarto ponto da nossa lição, a celebração da Páscoa. O autor faz um comentário interessante com base no livro de 2 Crônicas 35, versículo 17 a 18, que desde os tempos de Samuel, que a gente estudou várias lições atrás, não se celebrava uma Páscoa igual a essa. Lembrando que 2 lições anteriores a gente ouviu falar sobre a Páscoa de Ezequias, né? Mesmo assim, talvez a Páscoa não teria sido tão expressiva quanto essa que Josias instituiu. Então isso chama muita atenção sobre como foi essa celebração. O primeiro ponto, então, da parte 4 é a preparação em si. Esse processo de preparação foi separado tudo que era necessário, os animais, os levitas, a ordem sacerdotal, foi tudo organizado de acordo com o que deveria ser realmente conforme a orientação de Moisés para a cerimônia da celebração da Páscoa. Sim, eu vou deixar um outro vídeo aqui no link, que é um vídeo especial de Páscoa, quando eu comento um pouco sobre como é que foi e o que realmente significava a Páscoa judaica. Então não deixe de acompanhar esse vídeo se você puder. Ele é bem interessante, ele é bem explicativo a respeito da Páscoa em si. História de Israel para hoje. Para o primogênito ser salvo da morte naquela noite, o sangue do cordeiro tinha que estar nos batentes da porta da casa. Para o pecador estar protegido no juízo, tem que estar confiante que o sangue do Cordeiro de Deus já cobriu o seu pecado. Tem que haver aceitação pessoal e individual. Quinta e última parte da nossa lição, a morte de Josias. A morte de Josias ela foi um tanto estranha. Na verdade, ele morreu em uma batalha que ele nem deveria ter entrado. Na verdade, o faraó Neco ele foi a caminho da Síria para a batalha e Josias acabou entrando no meio, tanto que ele até enviou um recado, né, para Josias dizendo que não tem nada com ele, essa questão da batalha. Diz o texto de 2 Crônicas, que tenho eu contigo, rei de Judá, não vou contra ti hoje, mas contra a casa que me fez guerra. E disse Deus que me apressaste, cuida de não te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua nessa guerra. A grande questão é que mesmo as pessoas obedientes a Deus podem errar em algum momento de sua vida, isso custa muito caro. E infelizmente isso acabou custando a vida do próprio Josias. Ele entrou escondido nessa guerra, né, e semelhante ao rei Acabe, ele também morreu flechado, né? Ele tomou uma flechada ainda no seu próprio carro de guerra. Então, esse é o trágico fim da vida de Josias. Podemos tirar várias conclusões de toda essa lição, né? Nós vimos que Josias foi um rei que serviu a Deus, um rei que teve um ótimo princípio de buscar a sua palavra, ele renovou a aliança, ele refez, ele participou mais uma vez da questão da Páscoa, mas mesmo pessoas que servem a Deus de todo o coração, elas estão sujeitas a errar em algum momento da vida. Deus é misericordioso, Ele oferece o perdão, mas muitas vezes as consequências das nossas ações elas são cobradas aqui em vida.
e até o fim de nossa vida mantermos-nos vigiantes com respeito à palavra de Deus e com respeito às nossas atitudes. Não deixe de compartilhar, não deixe de curtir, enviar aos seus amigos e muito obrigado. Que Deus o abençoe ricamente e tenha uma ótima semana.